should be played at high volume, preferably in a residential area.
should be played at high volume, preferably in a residential area.
Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão da ICMAV Online. É bom tê-lo aí desse lado. Nós vamos ter um tempo fantástico nesta manhã, com uma palavra inspiradora do nosso pastor. Nós vamos estar a orar juntos como comunidade. E se estás a assistir este tempo pela primeira vez, junta-te a nós, sente-te parte também desta comunidade, porque nós queremos receber-te de braços abertos. Fica aí e desfruta deste tempo. No mundo busquei, mas só encontrei o homem vazio e muitos tesouros que se perderão. Mas tu chegaste e me restauraste. Cada desejo se satisfaz no teu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor do que tu. Minha fraqueza não temo mostrar-te, mesmo ao errar, Senhor, tu dirás que teu filho sou. Pois o Deus da montanha ao mesmo levá-lo. E não há lugar que me afastará da tua graça e perdão. Oh, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor do que tu. Não há nada, nada melhor. Não há nada.
Nesta manhã vamos ter um tempo em que nós queremos orar por vocês. Queremos orar pela vossa família, queremos orar pelo vosso casamento, pelos vossos filhos, queremos orar também pelo futuro que nos reserva, o que é que o futuro nos reserva também. Queremos orar por todas as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, ou com Covid, ou com outras doenças, e vamos orar também por essas pessoas, para que Deus possa vir e curar. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Deus é um Deus que cura, é um Deus que traz tudo aquilo que nós precisamos também. Vamos orar também por doenças não físicas, mas psicológicas, a ansiedade, do medo. Vamos orar para que toda a ansiedade possa sair e para que a paz de Deus possa vir inundar os vossos corações e a vossa casa. E vamos orar também pelas pessoas que estão sós, que neste tempo de confinamento estão sozinhas em casa, estão isoladas, e a solidão é das coisas mais terríveis que pode acontecer. Mas quero-te dizer nesta manhã que tu não estás só. Deus quer estar contigo, Deus quer inundar a tua vida e quer fazer-te sentir a sua presença e quer fazer com que tu sintas que estás perto dele e acompanhado. Por isso, agora em família ou individualmente, vamos orar em conjunto, vamos orar para que a bênção de Deus inunde agora as vossas casas ou o lugar onde vocês estão e para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa chegar bem fundo aos vossos corações e vos possa dar paz. Por isso, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Pai. Querido Pai, muito obrigado por quem Tu és, muito obrigado porque Tu és maravilhoso, Tu és um Deus grande, um Deus de amor, um Deus que nos amas, um Deus que vem ao nosso encontro. Muito obrigado por quem Tu és, Senhor. E nesta manhã eu quero orar pelas famílias que estão em confinamento. Quero orar, Pai, para que a Tua paz, que a Tua graça possa chegar a cada lar aqui representado, a cada família aqui representada. E eu oro, Pai, para que a união, Senhor, o equilíbrio possa chegar, Senhor, nestes tempos que é tão difícil vivermos juntos, Senhor, 24 sobre 24 horas, mas Deus, vem trazer a Tua paz, vem trazer a Tua harmonia, Senhor, a cada lar que nos está a ver, a cada família que nos está a ver. Eu oro, Pai, pelos pais, que tenham paciência para os filhos, eu oro pelos filhos, Senhor, que possam ouvir aquilo que os pais têm a dizer e possam trazer paz sobre cada criança também, Senhor. Eu oro também pelo futuro, Senhor, de cada família. Neste futuro tão incerto, Senhor, eu oro, Pai, para que a Tua segurança venha a cada família, a cada pessoa aqui representada e que possa haver uma esperança de que algo melhor vai acontecer. A esperança que só pode vir de Ti, Senhor, porque Tu és a nossa esperança. Deus, eu oro também, Pai, por todas as pessoas que andam ansiosas, Senhor, por causa deste futuro. Deus, a Tua palavra diz que para nós retirarmos toda a nossa ansiedade e colocarmos toda a nossa ansiedade, todos os nossos fardos aos pés de Jesus, porque Ele cuida de nós. Deus, que esta verdade possa vir ao nosso coração, possa encher a nossa alma. E Espírito Santo, vem e ministra a cada pessoa aqui nesta manhã. Deus, eu oro também àquelas pessoas que se sentem solitárias, Senhor. Deus, eu oro, Pai, para que a Tua presença possa inundar agora mesmo cada pessoa, cada lar, cada família, Senhor, e possam sentir a Tua presença, o Teu carinho, o Teu amor, Senhor, de uma forma grande e maravilhosa. Deus, faz isso agora mesmo em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para todas as pessoas que estão enfermas agora, todas as pessoas que estão a passar por doença. Deus, eu oro, Pai, para que Tu venhas e cures agora mesmo em nome de Jesus. Nós oramos por cura, ordenamos a cura a cada corpo, a cada pessoa que nos está a ouvir. Oro, Pai, para que cada uma delas possa receber cura agora mesmo, em nome de Jesus. Para que a Tua graça, o Teu reino possa ser manifesto nas nossas vidas, em cada lar aqui representado, Senhor. Eu oro, Pai, que venha o Teu reino, se faça a Tua vontade. E oramos isto em nome de Jesus. Amém. Se ferido e quebrado estás, se
Se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais força para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Seu sangue comprou tua paz. Provérbios 11, 24 e 25 diz: Uns dão generosamente e ficam mais ricos,
Outros poupam demais e empobrecem. Uma pessoa generosa prosperará e quem largamente der, largamente receberá. Igreja, nós vamos passar agora à parte de dar. Nós fazemos isto sempre nas nossas reuniões presenciais e não queremos deixar de o fazer nas nossas reuniões online. Nós queremos que vocês saibam que nós somos gratos pela vossa fidelidade em tempos de dificuldade. Nós agradecemos o vosso investimento e vocês confiarem em nós com as vossas finanças. Eu não sei se vocês sabem, mas durante o outro confinamento também a Igreja teve a distribuir alguns cabazes a famílias com necessidades e desta vez estamos a fazer a mesma coisa. Se no MBWay ou na transferência bancária tu escreveres lá cabazes familiares, esse dinheiro vai especificamente para os cabazes familiares das famílias em necessidade. Mais uma vez, estamos tão gratos e agradecidos. Deus te conhece, aguarda a esperança, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Te guiará, nunca esquecer sua graça sem fim. Ele fará o seu querer. Coragem, minha alma, não temas, coração. Deus te conhece, Deus te conhece. Aguarda a esperança, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Coragem, minha alma, não temas, coração. Deus te conhece, Deus te conhece. Aguarda a esperança, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. E tu, autor dos céus, que chamas tudo teu, irás cumprir tuas promessas em mim e vencerei em ti, Senhor. E tu, autor dos céus, que chamas tudo teu, irás cumprir tuas promessas em mim e vencerei em ti.
te conhece. Aguarda a esperança, a vitória virá. Ele não falha, ele não falha. Ele não falha, não, ele não falha. Bom dia! Nesta manhã nós vamos continuar a refletir sobre oração. A semana passada, se vocês se recordam, nós falámos sobre oração e hoje vamos continuar a falar sobre oração. Até porque nós, na ICMAV, durante a última semana, nós tivemos também, às terças, quartas e quintas-feiras, a fazer um tempo de oração por muitos assuntos, um deles sobre a situação que o nosso país tem vindo a viver. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos, durante este tempo, refletir um pouco mais sobre este tema tão importante que é oração. Eu gostaria de ler em 1 de João, no capítulo 5, e no versículo 14 e 15, eu vou repetir, 1 de João 5, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Interessante este texto que nos fala sobre pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Eu muitas vezes sou abordado por pessoas que, ao refletir comigo, ou ao conversar comigo sobre este assunto, quando conversamos sobre isto, nós sempre vamos chegar aqui sobre o que é a oração, como podemos orar, como podemos obter as respostas de Deus, como podemos saber, fundamentalmente esta última, como podemos saber a vontade de Deus para nós podermos orar. Porque o texto que nós acabamos de ler aqui, em 1 de João, no capítulo 5, fala exatamente sobre isto. E esta é a confiança que temos nele. Eu repito, esta é a confiança que temos nele, né? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, em primeiro lugar, precisamos de perceber que a palavra de Deus é a sua vontade. A palavra de Deus é a sua vontade. Muitas vezes as pessoas fazem orações fúteis, fazem orações inúteis, porque elas não conhecem, não sabem, não têm minimamente a noção do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que nos dá a direção, é a palavra de Deus que nos dá a vontade, que nos mostra, que nos revela qual é a vontade de Deus. E o apóstolo João está aqui a dizer: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, um princípio fundamental aqui, na oração, e que nós percebemos, é termos confiança nele, termos confiança em Jesus, termos confiança no Senhor, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele escuta a nossa oração. Nós precisamos de ter confiança, uma pessoa confiante em alguém, e neste caso no Senhor, porque ao fim e ao cabo nós estamos a orar a Jesus, nós estamos a orar ao Senhor, nós estamos a orar a Deus. E aqui diz que se pedirmos alguma coisa, e pedir está a falar desta relação de confiança e de oração com Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, Ele responde à nossa oração. Não basta ouvir, né? Não basta ouvir. Muitas vezes as pessoas vêm às nossas reuniões ou mesmo ouvem através das emissões online, mas é importante também dar ouvidos à palavra. Dar ouvidos à palavra. Como? Lendo, refletindo. Todos os dias nós devemos dar ouvidos à palavra. Lendo, refletindo sobre aquilo que estamos a ler. Meditando na sua palavra. Correto? Porque é a palavra de Deus
que nos diz ou que nos dá direção para aquilo que é a sua vontade. Por vezes, nós precisamos de edificar a nossa fé antes de receber alguma coisa, certo? Eu falei no domingo passado que nós não podemos de maneira nenhuma orar sem fé. Né? Precisamos de ter confiança. E quando estamos a falar de fé, estamos a falar de confiança. Como já vimos nesta manhã, temos que ter confiança naquilo que nós estamos a fazer. Não é possível, né? Não é possível nós estarmos a ter uma relação de confiança sem fé. Então nós, em muitas circunstâncias, sempre que nós estamos a ler, ou que estamos a refletir, ou estamos a meditar sobre a palavra de Deus, nós precisamos de edificar a nossa fé. A fé diz, está lá escrito no livro de Romanos, que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu direi assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir, ou seja, ouvir repetidamente a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que nós podemos lê-la, podemos ouvi-la em muitos momentos da minha vida. Eu falo alto, eu leio alto para eu próprio ouvir. Né? Eu gosto de ler a Bíblia, mas também gosto de ler e falar a Bíblia. Gosto de falar a palavra de Deus para mim mesmo. Gosto de me ouvir naquilo que eu estou a falar sobre a palavra de Deus. Então isso edifica a nossa fé. Ou seja, nós devemos de orar de acordo com aquilo que está escrito na palavra. Nós nunca devemos orar contra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas oram, mas oram contra aquilo que está estabelecido na palavra de Deus, aquilo que está escrito. Não se esqueçam que eu vos disse que a Bíblia ela é a palavra de Deus, é aqui que está a sua vontade, é aqui que está a sua direção, é aqui que estão as diretrizes para a nossa vida e nós devemos de orar de acordo com o que está escrito e nunca contra aquilo que está escrito. Faz parte da vontade de Deus, faz parte da vontade de Deus orar, por exemplo, não é? Pela salvação dos nossos familiares. Por exemplo, não é? Faz parte. Então, eu sei que está escrito na palavra de Deus, por exemplo, em 1 Timóteo, está escrito no capítulo 2, que nós devemos orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos venham à salvação, ou Deus deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está lá escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 1 a 4. Vocês depois podem ler em vossa casa. Não é? Diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Todos. Eu vou repetir isto. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Certo? Então, esse é o seu desejo. Então, é legítimo eu orar pela salvação dos meus familiares, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos tios, dos nossos avós. Olha, quem quer que vocês queiram colocar ao nível da vossa família e não só, é legítimo. A outra coisa que nós podemos orar, porque é da sua vontade, é, por exemplo, pelos enfermos. O apóstolo São Pedro diz lá na primeira epístola, ou na primeira carta, porque epístolas são cartas, está lá escrito no capítulo 2 e no versículo 24, diz que está escrito que Jesus Cristo, ele morreu pelas nossas iniquidades e também através da cruz do Calvário, ali onde ele foi pregado no madeiro, diz que ele curou as nossas enfermidades. Interessante, ele curou as nossas enfermidades. Também está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, né, diz lá que nós devemos pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E depois diz, estes sinais seguirão aos que crerem. E um dos sinais que lá está escrito é nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e diz assim, e os curarão, certo? Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, entre outros, não é? A outra coisa que faz parte da vontade de Deus para nós podermos orar é por bênção e suprimento financeiro. Aliás, o Senhor Jesus
No Evangelho de São João, no capítulo 6, ele, no versículo 11, ele orou ao Pai, na oração do Pai Nosso, para que pudéssemos ter o suprimento, o pão nosso de cada dia. Ele orou ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Paizinho, para que nós pudéssemos ter o pão nosso de cada dia, ou seja, o nosso suprimento diário. Bem, possivelmente, nesta altura tu estás a passar algumas necessidades, alguns problemas graves na tua vida. Olha, eu acredito que ainda em momentos como aqueles que nós estamos a atravessar, tu podes ter o pão nosso. Tu podes ter as tuas necessidades fundamentais, as tuas necessidades básicas supridas. Por isso, nesta manhã, eu quero deixar-te esta promessa de Deus, por bênção e suprimento financeiro. Está escrito. Nós podemos orar para que isto aconteça dia após dia. Podemos orar para podermos abençoar os outros também, certo? Investirmos no reino de Deus. Deus sempre nos dá suprimento financeiro para nós podermos não só usufruir disso para a nossa própria vida, para as nossas necessidades básicas, para as nossas responsabilidades que temos, mas também para abençoar os outros, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e que nesta altura possivelmente estão a passar necessidades, e também investirmos no reino de Deus. Sim, porque de facto nós não cessamos de abençoar nunca. A bênção faz parte da nossa postura diária. Devemos estar sempre atentos às necessidades do nosso semelhante. E nós temos muitas pessoas que estão a passar necessidades. Então devemos estar atentos para poder abençoar as suas vidas, para podermos dar, para podermos investir nas suas vidas. Assim como no reino de Deus. Certo? No reino de Deus. Nós estamos a implantar igrejas, nós estamos a abrir igrejas, e quando nós estamos a ofertar, quando nós estamos a dizimar, quando nós estamos a dar as nossas promessas de fé para as missões, nós estamos a abençoar, nós estamos a investir no reino, não é? A palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, que Deus dá semente ao que semeia. A palavra semente aqui não é a semente da agricultura, mas tem a ver com uma alegoria, não é? De parte financeira. Deus dá semente ao que semeia. Deus só dá semente ao que semeia, aquele que semeia, aquele que abençoa. Então Deus vai dar mais semente para esse, porque Ele está a fazer aquilo que é a sua vontade. Não te esqueças disso. Outro aspecto importante é que nós devemos aceitar as nossas responsabilidades nas nossas orações. Nas nossas orações. Assumir as nossas responsabilidades, o que é que isso implica? É uma pergunta que nós fazemos. O que é que implica assumir as responsabilidades ao nível da nossa vida de oração? Em primeiro lugar, enchermos-nos da palavra. Muitas vezes nós enchemos-nos de comida, não é? Enchemos-nos de muitas coisas que no dia a dia nós vemos. Olha, nós vemos muito tempo de televisão, ou nós, portanto, vemos muitas outras, ou absorvemos muito do nosso tempo em muitas outras atividades, ou nas redes sociais, etc. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que nós devemos encher-nos da palavra. Para nos enchermos da palavra, nós precisamos de estar focados e de investir o nosso tempo na palavra de Deus. Todos os dias, eu vou repetir, todos os dias eu procuro tirar tempo com a palavra de Deus. Eu tenho uns lápis de cor, certo? Apropriados, e sempre procuro sublinhar aqueles versículos que eu acho que naquele dia Deus tem falado comigo. Eu procuro sublinhar, ou amarelo, ou vermelho, ou verde, ou que cor que seja, e assim poder focar-me naqueles versículos para aquele dia, ou para os outros dias que vêm a seguir. Procuro encher-me da palavra, memorizar a palavra, manter a nossa confissão de fé. Quem crê na palavra, quem está fundamentado na palavra, ele tem que fazê-lo em fé, como já falámos anteriormente, não só hoje, mas também na semana passada. Então tu deves não só crer, mas também deves confessar. Eu disse que é com a nossa boca, não é, que nós confessamos para a salvação. Com o coração nós cremos para a justiça. Está lá escrito em Romanos.
nós devemos também submeter-nos à palavra, ou seja, sujeitar-nos à palavra. A palavra, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. A outra coisa é deixar que a palavra nos molde, certo? Deixar que a palavra nos molde, ou seja, que nos dê forma. É a palavra que deve formar, deve formatar os nossos pensamentos, deve formatar os nossos comportamentos, as nossas posturas, o nosso falar, etc. É a palavra. Então, a isto nós chamamos aceitar as nossas responsabilidades. Ou seja, eu vou repetir, enchermos da palavra, manter a nossa confissão de fé, que nos é dada pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, submetermos-nos à palavra, sujeitai-vos, está lá escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E para sujeitarmos a Deus, nós temos que estar sujeitos à palavra e deixar que a palavra nos molde, né? Nos forme, nos formate. Em segundo lugar, para percebermos a vontade de Deus, tem a ver com conhecer a palavra de Deus em oração. Conhecer a palavra de Deus em oração. Eu gostaria de ler um texto aqui no mesmo livro, em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 22, 3, 22, que diz o seguinte: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Este é um versículo extraordinário. Eu vou repetir. Qualquer coisa que lhe pedirmos, certo? Qualquer coisa. Não se esqueçam. Vamos integrar isto no que lemos a seguir, ou anteriormente. Eu peço desculpa. Anteriormente, a seguir no capítulo 5, não é? Que diz que é segundo a sua vontade. Não se esqueçam disto. Segundo a sua vontade. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Muitas vezes as pessoas oram, como eu já disse, de uma maneira tola, de uma maneira sem sentido, sem direção. Eles não fundamentam as suas orações na palavra de Deus. Nós devemos fundamentar as nossas orações na palavra de Deus. Na minha vida pessoal, em muitas e muitas situações, eu procuro fundamentar as mesmas, ou seja, as minhas orações na palavra de Deus. Quando eu oro, por exemplo, pelos enfermos, eu fundamento, eu cito a palavra de Deus. Quando nós desconhecemos a vontade de Deus, não é possível chegarmos a Ele com fé, porque desconhecemos. E sem fé, está lá escrito no livro de Hebreus, não é? No capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve fazê-lo em fé, certo? Deve fazê-lo em fé. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que vai produzir fé e é ela que nos relaciona com Deus em fé. Um outro aspecto que eu gostaria de poder verificar aqui é que em muitas circunstâncias, e está relacionado com este ponto que eu acabei de mencionar, é que palavras negativas refletem em muitas circunstâncias o nosso espírito, ou seja, um espírito negativo, e pode anular a tua fé. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Foi o Senhor Jesus que disse. Não fui eu que inventei, está escrito. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que o teu coração tem? O teu coração está cheio de quê? Não te esqueças que no ponto anterior nós falamos que devemos encher-nos da palavra. Se tu estás cheio da palavra, o teu coração vai falar a palavra de Deus. Se o teu coração está cheio de coisas ruins, de coisas más, de coisas negativas, a tua boca vai exprimir o que o teu coração tem. Então nós devemos proclamar, nós devemos falar aquilo que o nosso coração crê. Está cheio de quê? Da palavra de Deus, não é? Há um livro na Bíblia, que é o livro de Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto, está escrito. Numa outra versão da Bíblia, na versão Nova Internacional, diz, este mesmo texto diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la
comerão do seu fruto. Interessante, eu vou repetir. Esta é numa versão diferente, a NVI, ou a Nova Versão Internacional. Diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não é? Diz que a nossa língua, ou seja, o que nós falamos, o que nós proclamamos, o que nós confessamos, tem poder, eu gosto desta expressão, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, ela tem domínio sobre a vida e sobre a morte. O que tu falas vai ter domínio, vai ter autoridade sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Usa-a bem. Usa bem. Usa a tua língua, usa o teu falar, usa o teu confessar de uma forma sábia, de uma forma saudável. Usa com a palavra de Deus. Palavras de dúvida e de incredulidade anulam as tuas orações. Vimos isso a semana passada. Quando lemos Tiago, está lá escrito, que aquele que precisa de sabedoria deve pedi-la a Deus em fé. Está lá escrito, com fé, não duvidando. E depois diz que aquele que duvida é como os ventos do mar que atiram as ondas de um lado para o outro. E diz que é um homem inconstante em todos os seus caminhos. Uma vez é uma coisa, no dia a seguir é outra, e depois no outro a seguir já é outra. Nós devemos ser firmes na nossa confissão de fé. Portanto, não te esqueças que aquilo que pedimos a Deus, nós devemos fazê-lo em fé, não duvidando. É o que lá está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 5 a 8. Tu podes ir ver isso. Não é? Não duvidando. Peça, porém, com fé. É o que lá está escrito. Peça, porém, com fé. Não duvidando. E depois diz assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Por causa da dúvida. A dúvida põe em causa a nossa relação de confiança e de fé no Senhor. Por último, eu gostaria de mencionar que muitas vezes as nossas ações erradas, não é? As nossas ações erradas podem ser um impedimento às tuas orações, os teus comportamentos errados. Vimos a semana passada, nós lemos, que uma pessoa quando está a orar, e foi o Senhor Jesus que disse, quando estiveres a orar, perdoa, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa, para que as tuas orações não sejam impedidas diante de Deus. Está lá escrito. Se tens alguma coisa contra alguém, perdoa, para que as tuas orações não sejam impedidas. Ou seja, para que Deus possa ouvir as tuas orações. Perdoa. E aqui, eu vou ler em 1 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 7, diz que nós, os homens, aqui está a falar do sexo masculino, diz que se tu quiseres ter uma vida de oração eficaz, tu deves honrar a tua esposa, certo? Um homem que não honra a sua esposa, que tem um comportamento errado, diz que as suas orações são impedidas, certo? São impedidas. Esta casa, por exemplo, que nós estamos aqui, tem um teto. Ou seja, quando tu oras, este teto, não é? Eu estou a usar agora numa linguagem metafórica, este teto é um obstáculo para as tuas orações. Vamos supor que este teto são exatamente os teus comportamentos errados. São um obstáculo para que as tuas orações possam ser respondidas. Ou seja, eles são um impedimento. Então, nós precisamos de ter cuidado para que as nossas orações não tenham obstáculos. Que os nossos comportamentos sejam comportamentos agradáveis diante de Deus e que eles possam constituir-se como algo agradável diante de Deus e não possam ser um obstáculo. Nada na nossa vida, os nossos comportamentos não devem ser um obstáculo para que as nossas orações sejam respondidas diante de Deus. E eu gostaria de ler ainda, mesmo a terminar, num livro de Filipenses, uma carta do apóstolo São Paulo a uma igreja chamada Filipos, no capítulo 4, peço só um minutinho. Filipenses 4, no versículo 15 a 19, diz assim: Bem sabeis também vós, ó Filipenses,
que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Visto, não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E depois diz assim o versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Interessante que a palavra de Deus diz que quando nós temos ações corretas, quando nós abençoamos outras pessoas, quando nós investimos no reino de Deus, investimos em ministérios, investimos em homens de Deus, como foi o caso desta igreja, diz que Deus vai abençoar. O apóstolo Paulo está a dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que maneira fantástica de nós podermos terminar nesta manhã esta mensagem sobre oração, fazendo ações, tendo ações concretas, abençoando o reino de Deus, abençoando os outros. E nesta manhã tu podes fazer isso exatamente, abençoar o reino de Deus. Olha, eu desejo que tu possas ter uma semana fantástica, desejo também que tu possas ter um tempo muito abençoado durante esta semana. Quero orar exatamente com cada um de vocês agora, mesmo aí onde vocês estão. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todas aquelas pessoas que estão a ouvir esta mensagem, que os seus corações possam ter recebido a Tua Palavra, que eles possam ter recebido esta vida, Senhor, que a Tua Palavra tem, porque a Tua Palavra é Espírito e vida. Senhor, que eles possam receber em fé tudo aquilo que ouviram. Pai, abençoa as suas vidas, que eles possam crescer, que eles possam ser abençoados, que eles possam, em situações de crise, Senhor, continuar a ter esperança, possam ser curados das suas enfermidades. Senhor, que as suas famílias possam ser unidas. Senhor, eu oro pela salvação dos familiares, eu oro por eles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a sua vida financeira, os seus negócios. Senhor, dá emprego a quem perdeu o emprego. Pai, em nome de Jesus, eu oro por isto. É para a honra e para a glória do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Se esta mensagem falou contigo e se tu queres receber Jesus, manda-nos uma mensagem pelas redes sociais para que nós possamos entrar em contacto contigo. Basta tu mandares uma mensagem agora mesmo pelas redes sociais ou pelo Facebook e nós vamos entrar em contacto contigo. Um grande abraço, uma boa semana e que Deus te abençoe. Uau, que tempo fantástico nós acabámos de ter. Deixa que esta palavra possa entrar bem fundo no teu coração, deixa que ela possa produzir fruto na tua vida e tenham uma boa semana. Não se esqueçam de subscrever os nossos canais para que nós possamos chegar a mais gente. E durante esta semana, a Bíblia diz que tudo o que é honesto, tudo o que é puro, tudo o que é de boa fama, isso pensai. Vamos encher as redes sociais de coisas boas, da palavra de Deus. Nós estamos carregados de fake news e de coisas negativas nas redes sociais. O povo de Deus existe para transmitir as boas novas. Por isso, nesta semana, vamos colocar versículos bíblicos, vamos encher as redes sociais de uma palavra de esperança, de coisas boas. Nós somos chamados para salgar a terra, não para deixar a terra como ela está. Vamos salgar a terra nesta semana. Desafios a todos vocês e que tenham uma boa semana cheia da presença de Deus. Que Deus vos abençoe.